churches will not shock the world and make it unprofitable. Pray and talk to God. Let your word profit me, O Lord, tonight. We are here so that we can be better ministers and better servants of the Lord. Tell the Lord, Lord, make my ministerial life better after leaving this place. Revive my evangelism life, O God. He has told us to go into all the world and preach the gospel to every creature. My community, I will go there and I will declare your word, and souls shall be saved. Pray and talk to the Lord. Ora, fala com o Senhor. Vamos levantar, vamos orar, falar com o Senhor, para que o meu evangelismo seja mais valioso. Of our Father in the Lord again tonight. Queremos encomendar a ministração do nosso Pai nesta noite. Que Ele venha com forma de correção em algumas áreas. Em todo lugar onde a palavra de Deus vier, possa nos corrigir e possamos receber a palavra de Deus de qualquer forma que vier. Senhor, me ensina, abra a minha vista para que eu possa ver a Tua palavra, ou abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir a Tua palavra. Wondrous things from the word of God. Coisas maravilhosas vindo de Deus. Uma revelação profunda. Revelação profunda da sua palavra. Ora, para que tu possas crescer na profundeza da palavra e no conhecimento da palavra. Na sua obra, na minha consagração, na lealdade a Ti, na devoção da Tua obra, no cometimento da Sua obra e na chamada que o Senhor fez para comigo. Ajuda-me, ó Senhor. Ora assim, fala com o Senhor. Ora, encomenda o homem de Deus a Deus mais uma vez. Diga a Deus que Deus possa se revelar através dele, revelar a sua palavra, que vai dar a sua palavra a nós, de maneiras que vamos prosperar na nossa vida. Possa nos fazer bem, uma revelação profunda. Ora pela unção, ora para a unção, pelo poder. E Deus possa o envelopar, o elevamos, damos a força suficiente, física e espiritual, para que possa se elevar. Em nome poderoso de Jesus oramos. O nosso Pai, te agradecemos por esta noite, bendizemos o seu nome por nos trazer a sua presença, para nos abençoar pela tua palavra. Pai, estamos aqui, sabemos que tens uma palavra para nós, porque o Senhor nos chamou para a sua obra, e assim que o Senhor nos chamou para a sua obra, o Senhor possa nos empoderar, e esta noite sabemos que o Senhor vai nos empoderar cada vez mais. A sua palavra possa sair, nós oramos, Senhor, ajuda-nos, ó Senhor, e abra a nossa vista o entendimento da tua palavra, nos ajuda que possa estar feito ao ouvir a sua palavra, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pelo nosso Pai, o Senhor possa nos usar de uma forma poderosa esta noite. Muito obrigado, Pai, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé. Pai, te agradecemos pelo desenvolvimento dos líderes. Pedimos, Senhor, para que possa empoderar os 70, possa energizar, assim como os preparou para fazer a sua obra,
que o Senhor lhes concedeu. Empodera, energiza, encha os teus servos esta noite em nome de Jesus. Usa a cada um de nós. Deixa que o nosso ministério em todas as áreas possa trazer glória para ti e salvação para o povo que vão nos escutar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos respondeu. Em nome de Jesus oramos. Deus te abençoe, pode se assentar. Estamos em Lucas 10, capítulo 10, versículo 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70. Depois destas coisas, depois de que, no capítulo 9, 2 dos discípulos, especialmente João, em particular João, viu uma pessoa expulsando demônios em nome de Cristo e olhou para aquilo, disse, não, você não pertence a nós, você não pertence aos 12. Ele disse, mestre, eu vi um expulsando demônios em seu nome e nós o proibimos. Nós os dissemos para não fazer assim. E Jesus Cristo disse, não o proibais. Jesus conhecia os 70, mas João não conhecia os 70. Tiago não conhecia os 70. Os discípulos não conheciam os 70. Viram apenas um e o comandaram. E Jesus Cristo agora, depois deste evento, o Senhor ainda apontou os 70. O que os 12 não podiam fazer? Porque eram 12, não podiam cobrir toda a terra. Cristo, olhando para frente, então viu 70 deles e escolheu os 70, empoderou, lhes deu poder e os enviou. Para ver um e o proibir é algo não vantajoso, desvantajoso. Então, na nossa vida, assim que confrontamos situações no ministério, há desvantagem que pode ter sido trazido por A por B. Então, não nos concentrar na desvantagem, mas para tornar todo o evento, toda a situação que normalmente podia trazer desvantagem, mas transformar em uma vantagem na sua vida, no seu ministério, na sua casa. Então o Senhor escolheu 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. A delegação não é abdicação. Já temos 12, 70, 82, então que podemos enviar. Não, isso não quer dizer que vai dobrar os seus braços, então calar a sua boca, então fechar a sua vista, vai ir dormir, porque olha para os 12, mais 70, então os enviou. Ele mesmo ele continuaria, ele viria. Então, temos obreiros, não temos coordenadores, mas não é para se abdicar, porque temos coordenadores. Não quer dizer que o grupo de coordenadores vai dizer, tudo bem, há coordenadores suficientes em todo o púlpito, este é domingo, ou vai ou não aparece, não importa, não. Delegação, ou delegar. Então não quer dizer você se abdicar. O Estado tem o superintendente lá, não o missionário lá. Isso não quer dizer que
o superintendente geral, não em Lagos, o superintendente geral, não local de Lagos, o superintendente geral não pode ir para lá ou acolá, ou porque tem esse todo o povo está lá, ou todas essas pessoas estão lá. Delegação ou delegar não quer dizer abnegação ou abdicar-se. Jesus enviou 2 a 2 ou 2 por 2 para todo lugar, para mesmo assim ele iria passar por lá. Veja agora versículo 2. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros. O dono da seara sabia qual a expansão, quão grande era a seara, então quão extensivo sair daqui para colar em todo lugar. Existem almas em todo lugar para serem salvos. Então o Senhor da seara é o mesmo que olha para toda a seara e ele envia os trabalhadores para a sua seara. No versículo 3 diz: ide 70, 2 a 2, 35 lugares, vão em vosso lugar e eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Olha para isto. Cordeiro, carneiro, foge de lobos, naturalmente. Por quê? Porque o lobo vai devorar, vai comer a ovelha ou o carneiro. É algo natural. Então você vai e encontra o povo e como os lobos lá fora. Mas não diga porque eles são violentos, não diga porque são assassinos, porque eles podem destruir o cordeiro. Não olha para isto. Por quê? Porque isto é espiritual. Então vamos sem medo, vamos sem pânico. Mesmo que você esteja lá como ovelha no meio de lobos, mesmo assim eu te envio. Então ele nos ensina o seguinte, que nós como pregadores, nós como evangelistas, nós como os pregadores do evangelho, as pessoas vão nos ver lá fora, olhando para nós, frisando sua face, então olhando para o seu passado, olhando para a habilidade para te devorar. Então, nós somos cordeiros. Você está no Senhor 10, 20, 30 anos, então você já está acima de ser cordeiro. Então, os cordeiros não podem ter medo de lobos. Quanto mais nós que não temeremos também a lobos. Não temeremos nenhum lobo. Quando vocês têm medo, vocês até esquecem da mensagem que o Senhor tinha te revelado para você ir dar ao povo. Porque estás em pânico, estás a tremer. Quando você está de uma forma... Você diz, está aí o lobo, está aí o lobo, está aí o lobo. Antes disso, você esquece toda a mensagem que você havia de dar. Você vai esquecer o poder, a unção, a autoridade que você tem. Medo traz o esquecimento. Esquece quem te viu, esquece quem você é, esquece o que você deve dar ao povo. Por isso ele diz que eu vos envio como no meio de lobos, mas os lobos não farão nenhuma coisa negativa contigo. Então voltaram, disseram mesmo o diabo, os leões e todo aquele povo se sujeitou a nós através do seu nome. Amém. Eles vão se sujeitar a nós em nome de Jesus. Espera aí, o cordeiro não é para ter medo do lobo lá fora. Obviamente, não temos que temer
com pessoas como nós no meio da manada. Eu, como pastor, como os servos de Deus, não temeremos, não posso temer os meus membros que são os cordeiros no aprisco. É anormal, é algo contraditório quando o pastor, que devia alimentar ou apacentar o rebanho, e tem medo destes mesmos animais. Não temos medo dos lobos lá fora, não devemos também temer a manada aqui dentro. Dê-me um bom amém. Veja o versículo 9. E curai os enfermos que nela houver, qualquer que seja a doença. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Lhes deu o mesmo poder que deu aos 12, e foram e voltaram com testemunho. Você voltará com seu testemunho. A chamada e o custo de ensinar o reino de Deus. A chamada e o custo de pregar o reino de Deus. Iremos considerar 3 coisas. 1, o mandato e prioridade de pregar o reino de Deus. É um mandato, e nos deu esse mandato que é a prioridade. Então deixamos todas aquelas coisas e nos concentramos apenas na pregação do reino de Deus. 2, a miséria, o sofrimento, para prevenir os pregadores do reino de Deus, aqueles que ficam ficam a caminho, dizer os pregadores da palavra de Deus não serão aceitos, não vão abrir a porta para os pregadores do evangelho. A miséria, a condenação, o julgamento sobre eles. A miséria de proibir os pregadores do reino de Deus. 3, o ministério de poder e louvor através do Rei de Glória. Voltemos para o mandato, a prioridade de pregar o reino de Deus. Iremos considerar 3 subtópicos. 1, a prioridade do reino em pregar o Cristo. 2, a proclamação do reino na pregação como de Cristo. 3, a percepção do reino num claro ensino. 1, a prioridade do reino na pregação de Cristo. Marcos 1:14. Marcos 1:14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Pregando o evangelho, a boa nova, algo bom, a mensagem graciosa do reino de Deus. E é o que estavam se focando. Não se desviaram para aqui ou para colar, não se desviaram para a tradição dos judeus. Não era um tipo de tirar ou trazer a ideologia dos tempos. A sua concentração uma prioridade era de que pregasse o reino de Deus. Qual era a pregação? Qual é a boa nova? Qual era este evangelho do reino? Então, o versículo 15, e dizendo: o tempo está cumprido. Estavam à espera de décadas,
séculos para Cristo vier, que o Messias viria, que o Rei viria, e agora o tempo está cumprido e o Salvador veio. Aquele que iria nos trazer, nos tirar do deserto do pecado e nos trazer para o reino frutífero de Deus, agora já veio. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. E a coisa importante hoje é de entrar neste reino. O que é que nos vai fazer para entrar lá? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Dividindo em dois lados, o que você quer fazer? Arrependei-vos. Vira contra a tradição, vira-se contra as obras das tuas mãos. Então, as obras essas não vão te salvar. E saia do seu pecado e nas obras da carne, porque vão destruir a sua alma. Arrependei-vos. Então, a outra parte é e crede no Evangelho. Crede. Daquele que veio dos céus. Então, era a prioridade de pregar neste lugar, naquele lugar também e em todos os lugares. Capítulo 4 de Lucas 4, 42. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava e chegou junto dele e o detinham para que não se ausentasse deles. Muitos deles ouviram a palavra graciosa saindo da sua boca, disseram: isto é tão bom para nós, mas esqueceram. É bom também para outras pessoas, outras cidades também, outros lugares também. Mas queriam o deter. Olha para o versículo que se segue, versículo 43. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades. Prioridade número 1, não para esquecer Cristo disse, tinha que pregar o evangelho do reino de Deus para outras cidades também. Porque para isso fui enviado, para ir desta cidade àquela cidade, desta aldeia para aquela aldeia. E é o que devemos fazer no dia de hoje. O erro que os apóstolos fizeram, os 12, é que depois de receber o Espírito Santo, continuaram apenas em Jerusalém. Mas lhes disse: sereis testemunhos em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Então continuaram, ficaram em Jerusalém. Então, capítulo 1 até 21 de Atos, então Paulo disse: então veja todos os judeus em Jerusalém que creram e eram zelosos ao Senhor. Então, se Paulo apóstolo não tivesse ido para Antioquia, quando foi chamado com Barnabé, o evangelho teria sido restrito, mas Deus chamou Paulo com Barnabás para ir aos gentios e fora em todo lugar, até aos outros lugares. O que é que nos resta? Talvez você não é capaz de ir em todo lugar. Entendo, nem todos hão de ir para todo lugar, mas pelo menos o superintendente, não em Lagos ou de uma forma local, que deve ter este entendimento da prioridade de empregar o evangelho aqui na sede de Jerusalém, lá em Samaria, lá em Judeia e lá também as confins da terra. Você acredita? Eu pergunto, você acredita? Tudo bem.
Sabe, algumas vezes podemos acreditar em palavras, mas também temos que acreditar em ações. Algumas vezes, quando você via notas para Lagos, você estará orando por mim. Quando você quando você sabe que eu não estou em Lagos, eu estou lá ou acolá, está a referir a ele, você ficará feliz por isso. Então você estará orando por isso, porque eu estarei fora. O meu povo diga amém. Porque você sabe que de uma forma séria é para sair, para ir para outras cidades também, como Jesus Cristo, onde ele foi enviado. Nós o faremos onde formos enviados em nome de Jesus. Vamos para número 2, a proclamação do reino como a pregação de Cristo. O que ele fez exatamente, não mudamos, não modificamos, não inutilizamos, não diluímos. Exatamente o evangelho do reino que ele pregou. Nós pregaremos o mesmo evangelho. Atos 1:1. Atos 1:1. Fiz o primeiro trato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, pregou, começou a pregar, começou a curar. No livramento ele começou, chamando os perdidos para o reino, ele começou. Haviam mais pessoas que não estavam salvas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e outras partes da terra. Depois de ter concluído a sua parte e foi para os céus, então começou a orar, de ensinar para que os discípulos e os apóstolos deviam continuar. Começou e agora era para continuar a fazer e a ensinar. No versículo 2 diz: até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Olha para versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Reino de Deus. Na cruz, hoje estarás comigo lá nos céus, no paraíso. E depois da sua ressurreição, a prioridade, a concentração, o foco ainda continuava no reino. Ele diz, falando do que respeita ao reino de Deus. Atos 8:5. Os apóstolos continuaram em Jerusalém, mas os membros e os diáconos e outros saíram. Olha para o versículo 5 de Atos 8. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Qualquer que seja que nos espalha e nos tira de nossa igreja local, na igreja sede, é uma educação que temos que ir aos Estados Unidos, Canadá, Europa, ou África do Sul, ou diferentes lugares. A prioridade lá onde estivermos é para continuarmos a pregar o Evangelho, a Boa Nova, sem
sem demora a palavra de Deus. Então, ele pregava em Samaria. Pregava a Cristo em Samaria. Olha para versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus. Olha a prioridade do reino de Deus. Reino de Deus. Como é que nós entramos? Arrependei-vos e credes no Evangelho. E no nome de Jesus Cristo foram batizados tantos homens como mulheres. Viemos agora para 3, a linha 3. A percepção do reino numa pregação clara. O que é o reino? Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é carne, não é festa e festivais, mas isso custa justiça. O reino de Deus, quando pregamos o reino de Deus, mostramos às pessoas como sair da injustiça e para virem à justiça. Justiça e paz. Antes de pregarmos, e a penetração do Evangelho, não havia paz na estrada, não havia paz. Na comunidade não havia paz. Nas aldeias não havia paz. Mesmo nas assembleias religiosas, estão sempre lutando disto ou aquilo. Se não lutam pelos seus relativos para tomar posição, lutam entre si para tomar as próprias posições. Se não lutam em posição, vão lutar sobre o compartilhamento de dinheiro. Se não lutam para se dividir o dinheiro, então lutam de qualquer projeto que eles tiverem. É tudo assim. Antes de ouvirmos o Evangelho, mesmo aqueles que venham para igrejas de Evangelho, se apenas estão lá, mas não têm a estabilidade da palavra de Deus neles, então ainda não tem paz. Não tem paz não há paz neles e também não tem paz para com as pessoas que se interagem com eles. Paz lhes move. Porque sem paz, aquilo que eu tenho, o que eu quero, aquilo que eu quero alcançar, não pensam no futuro reino de Deus, porque não tem paz, então são destruídos por dentro. Então querem destruir também os outros. Mas quando viemos ouvir o Evangelho do Reino, ouvimos a palavra da salvação, nos traz a justiça, nos traz a paz e também na alegria. Algumas pessoas têm alegria apenas durante o Natal, onde podem beber, podem ter liberdade, ou podem ir para a praia, então gastarem as suas vidas. Tem alegria da hipocrisia que não dura. Mas quando ouvimos o Evangelho do Reino e o Rei do Reino, então vê a sua vida, então nos traz a justiça, nos traz a paz, nos traz alegria no Espírito Santo. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, versículo 20, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias,
21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que praticam, que fazem essas coisas, não herdarão o reino de Deus. É por isso que o Evangelho, o ensino da boa nova do reino, vem a nós. Para quê? Para que possamos virar, nos arrepender de todas essas coisas. E agora o Espírito entrou em nós. E o Espírito do louvor em nós vai dar frutos. Veja versículo 22. Diz, mas o fruto do Espírito, quando ele vive em nós, quando se apodera em nós, depois de virarmos contra o pecado e cremos no Senhor Jesus Cristo e somos salvos, mas o Espírito entra em nós. Então anuncia a sua presença na nossa vida. Mas o fruto do Espírito ele dá, então frutos virão depois do nosso nascimento. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Aqueles que não são salvos não têm esta longanimidade. Alguns têm. Tentam, mas não conseguem. Outros nem tentam. Tem zero tolerância, zero longanimidade. Tudo que não lhes agrada não tem nada a ver, não tem salvação, não tem graça e não tem renovação na sua vida, não tem a possessão do evangelho do reino. Eles têm zero longanimidade, zero tolerância para qualquer um que não vão pelo seu caminho e podem sair fazer o que eles querem. Alguns deles tentam, então com o ranger de dentes. Eu estou a tentar, mas quando a graça entra na nossa vida, não somos distraídos. Por quê? Porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. O sofre perseguição, mas não tira a bondade ou benignidade. É o resultado do Evangelho, o Evangelho do Reino, entrando em nós, fazendo uma obra salvadora no nosso coração. E bondade, e fé, mansidão, temperança. Bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Vamos para o ponto número 2. Ponto número 2. Recorda que estamos a tratar de Lucas 10. Então vimos na primeira parte, de 1 a 3, versículo 9, que Cristo chamou os 70 e os enviou os 70 2 a 2. Ele lhes deu a palavra do Evangelho para ir e pregar e proclamar, e também para curar os doentes que lá haver. Então, qualquer que tinham que fazer isso, porque Cristo viria passar por aquelas cidades. Naquelas cidades, Cristo viria passar por lá. Então, para ver aquilo que eles fizeram quando estavam lá. Agora, segunda parte, veremos a miséria
para em prevenir ou sem prevenir ou em proibir os pregadores do reino de Deus. Capítulo 10, versículo 10 de Lucas. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei. Versículo 11. Até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Vamos entender o propósito disto, que o reino de Deus está próximo de ti. Você pode aceitar, rejeitar, mas os mensageiros vieram, os pregadores vieram, os proclamadores que vieram para te apresentar a ti a glória do reino, a graça no reino, o poder do reino e também a possibilidade no reino quando você se arrependa e crê e entra. Versículo 12. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ele diz, quando ouvimos o Evangelho, há responsabilidade, aceitando, se cremos, se recebemos a bondade do reino, será nosso. Mas se nós rejeitamos, se negligenciamos, se deitamos fora, como que não ouvimos nada, ele diz, haverá tolerância para Sodoma e Gomorra no dia de julgamento do que para aquela cidade ou para aquela pessoa. 13. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidon se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza se teriam arrependido. Mas, portanto, para Tiro e Sidon haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. 15. E tu, Cafarnaum, serás levantada até ao céu, até ao inferno serás abatida. Há pessoas que nunca mencionaram inferno na sua pregação. Pensam que são pessoas bem civilizadas. Eu não quero levar as pessoas para o reino através do medo. Então, Jesus falou de julgamento, falou de sofrimento, falou de condenação, falou de inferno. De facto, não há outra pessoa, não há outro pregador em toda a Bíblia falou de inferno como o Senhor Jesus Cristo. Não escondeu a verdade às pessoas. Deu-lhes a toda a verdade, salvação, condenação, cura, sofrimento, livramento e tormento com o diabo e os seus anjos. Ele pregou toda a verdade e falou do inferno. Agora, 16. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Se é Pedro a falar, sim, quem ouve a Pedro, ouve a Cristo. Porque Cristo deu a mensagem
o evangelho a Pedro. É João que está a falar? Sim, é João, mas não apenas a João, mas a todo aquele que ouve a João, ouve a mim. Ou é Paulo apenas? Não, quem ouve a Paulo também ouve a mim. Então entendamos isso, que quando os servos de Deus ascendem com uma mensagem de Deus, então aqueles servos não são nada, mas vêm com uma representação de Cristo. Então dizem: quem te ouve, ouve a mim. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Aquele que te silencia, cala-te. Pregar a quem? Você não podia dizer isso. Então, quererem converter a todos em toda uma mensagem? Não, espera aí. Aquele que te rejeitar, aquele que te silencia, então está a me rejeitar a mim e está a rejeitar aquele que me enviou. Aquele que me rejeita, rejeita a ele, aquele que me enviou. A miséria em proibir os pregadores de evangelho do reino. Iremos considerar 3 coisas. 1, o perigo de rejeitar os seus mensageiros de chamada de atenção. 2, a condenação de não se arrepender depois da palavra. 3, o destino em resistir ao invés de maravilhas miraculosas. Voltemos para 1, o perigo de rejeitar os seus mensageiros e de aviso. Ele nos diz em Judas 7, é um capítulo, 1, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades de circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Fogo eterno para sempre, queimando para sempre. Então, olha para o versículo 13. Olha para o versículo 3. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Aqueles que negam o evangelho, aqueles que não têm o evangelho, mas eles continuam na insinceridade, na hipocrisia, não se dão ao ato do evangelho que receberam. No arrependimento, não há fé em Cristo, negrura, sofrimento, trevas, tormento é reservado para esses, para sempre. Hebreus 2, 1. Hebreus 2, 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Número 2, versículo número 2, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois
confirmada pelos que a ouviram. Olha para agora, ponto número 2. A condenação de não se arrepender depois de palavra poderosa. Mateus 12, 41. Mateus 12, 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Pensa em Cristo. Cura, livramento, fazendo milagres, muito maior do que Jonas. Vamos para os apóstolos. Olha para Pedro, pregando no dia de Pentecostes, e 3.000 almas se arrependeram, creram. Pensa em Pedro. Prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho, é isso te dou. Levanta-te e anda. Milagres. Pensa em Pedro. E quando ele passava, então estavam os doentes na estrada, que pelo menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse algum deles. Mas todos foram curados. Pedro, o grande mais do que Jonas, ou melhor, o grande mais do que Jonas e Pedro está aqui. Filipe veio a Samaria pregando o evangelho, demônios eram destruídos e curava. Jonas não fez isso. Filipe é grande do que Jonas, está aqui. Olha para Paulo. E pregou o evangelho ali. Então havia um homem. Paulo olhou para ele, tinha fé, viu a ele que tinha fé para ser curado. Ele olhou para ele, não o tocou, disse: levanta-te. Então o homem levantou. Então levavam todos os lenços, tocavam a Pedro e iam tocar para aquelas pessoas doentes, e as pessoas ficavam curadas, até os espíritos saíam. Paulo é grande do que Jonas. Jonas está aqui. Então, homens de Nínive, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram, os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Olha para número 3, o destino. Em resistir ao invés de milagres maravilhosos. O destino daquelas pessoas que rejeitam o evangelho ao invés de maravilhas e milagres que tomam lugar no seu meio. Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 8. Mas, quanto aos tímidos, alguns rejeitaram porque temiam os fariseus e os saduceus e os seus líderes. Se nós aceitarmos a Cristo, se nós aceitarmos a sua mensagem do arrependimento e fé, mensagem de salvação, então vão nos mandar embora das sinagogas. É por isso que não aceitaram. Medrosos, tímidos. E aos incrédulos. Então, os judeus que passavam no deserto 40 anos, beberam de água, comeram de maná e viram manifestação poderosa do poder de Deus, mas mesmo assim, por causa da incredulidade, não foram permitidos para entrar à terra de Canaã. Então,
e aos incrédulos e aos abomináveis, se pessoas continuam na abominação, a vida abominável, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Olha agora 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine. Nada vai entrar. Aquilo que contamina, aqueles que se contaminam outras pessoas por causa das práticas carnais, aqueles que contaminam outras pessoas para lhes destruir, para lhes puxar para as obras sensuais, para as coisas sensuais e emocionais, todos aqueles que se contaminam. Então diz que ninguém que contamina e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apenas estes é que entrarão no reino. Pecadores, aos pecadores, os incorrigíveis, os duros, os não transformados, pecadores, cristãos nominais, vão à igreja, escutam a mensagens, se ajuntam mensagens, então mas não há mudança na sua vida. São abomináveis, são mentirosos, são contamináveis, então não vão entrar naquela cidade gloriosa que se chama céu. O destino é resistir ao invés de milagres maravilhosos. Agora, número 3, o ministério de poder. Os 70 saíram, 2 a 2. 35 pares foram em todos os lugares onde Cristo disse que iria, e retornaram e deram testemunho do ministério do poder e louvor através do reino de glória. Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. E voltando os 70 com alegria da vitória, alegria de triunfo, alegria de sucesso no ministério, vai acontecer contigo, dizendo: Senhor, Senhor. Não apenas o chamaram Senhor, porque ele era o próprio Senhor das suas vidas, era o Senhor do seu estilo de vida, era o Senhor de todo o passo que eles tomaram, era o Senhor dos seus corações, ele estava entronizado nos seus corações. Há diferença entre o chamar Senhor e não fazer aquilo que ele quer. É fazer tudo quanto ele quer com todo o seu coração, é obediente. Obediência, na obediência, perfeita obediência, obediência de perseverança, obediência à palavra de Deus, à palavra do Senhor. E voltaram com alegria dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Não tiveram que ir para o treinamento em algum lugar para que saibam como expulsar demônios, para que possam saber como conhecer os nomes do diabo. Não. No início do poder, lhes deu poder, autoridade sobre as doenças, sobre as enfermidades e sobre o diabo. Apenas. Não há um especial treinamento. Então ele disse: mesmo o demônio nos sujeitam através do seu nome. É o nome, não é o que nós cavamos, ou aquilo que nós lemos, ou não é alguma metodologia, este método, o seu nome.
Então te dão um nome, então você está soado? Não. Até os demônios se nos sujeitam através do seu nome. 18 diz. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. 19. Eis que vos dou poder. Você já tem poder. Eu disse, você já tem. Não por sentimento, mas pela fé. Não por tentar, mas por crer. Você já tem em nome de Jesus. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões não vão pisar-te. Você vai pisar, vai passar por cima deles. E toda a força do inimigo. Eu não te ouvi aí. Sabe? Se soubéssemos as promessas que temos associados com o poder que é junto com a performance do Evangelho, você nunca temerá nada na sua vida. Porque nenhum inimigo parou, intimidou, nenhum inimigo vai te intimidar na sua caminhada. Não há demônio, não há inimigo, vai te parar em nome de Jesus. Você pode os ver, você pode não os ver, ou você vê, como não, você passará por cima deles. Você vai marchar por cima deles. Mas sabe qual é o problema? O seu inimigo conhece as promessas que o Senhor te deu e eles têm medo. Então, você não conhece as promessas que o Senhor te deu e você tem medo deles. Então, mesmo crianças podem te dizer, quando eu for grande, a criança diz, um adulto tem medo. Reflete o medo na sua voz, na sua face. Mesmo que você parece que você está vazio por dentro. Não permita o inimigo, qualquer que seja o seu estatuto, qualquer que seja o tamanho, onde vem, não deixa ver ou sentir o medo em ti nunca mais. Eles têm medo de ti, como eles têm medo de Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele disse, eu te dou o poder. Senhor, eu recebo. Oh, Senhor, eu recebo. Sabe, quando você tem medo, o que você deve fazer, o que você deve dizer, você não faz por si. Você faz e diz com confidência. Mas, graças a Deus, pela sua confidência, pela sua graça, se você não diga amém, não vou te dizer o que eu quero dizer. Tínhamos cruzada. Então, está já a ouvir pela primeira vez. É 84. Falou um nome aí que tinha que vir ajudar para publicitar e fez um grande trabalho. Então, que o Senhor possa o abençoar. Diga amém. Então, o povo lá, quando juntou o povo, cegos, aleijados todos, e iam para o estádio. Então, aí estava lá a multidão, eu estava me preparando. Então, para que Então, vai chegar a sua vez, porque vai chegar. Estou a te preparar porque você vai chegar a sua vez. Você vai saber como é que se faz e você vai fazer. Então, eu orei, eu jejuei, li, escutei a outras formas de fé
Então, quando íamos, estava no carro, então o motorista estava conduzindo, eu estava do outro lado, então olhei para fora, eu vi pessoas que eram em coxas a dormir no chão, então eu tive medo, olhei para lá, o outro lado. Então, eu não me culpo porque era a minha primeira vez, não faço isso agora. Se tu fizeres isso, és como eu sou como tu. Então, quando chegamos lá, estavam a cantar, essas pessoas estavam a cantar, estavam à espera para a abertura de olhos, para que os coxos pudessem se levantar. Então, eu conhecia apenas uma mensagem de salvação. Eu pregava isso de todo o meu coração e me dei. Então preguei a mensagem de salvação. Eu chamei o altar, mas eu sei que as pessoas ainda estavam à espera. Estavam à espera de quê mesmo? Milagres. Então, os conselheiros, muito obrigado, Deus os abençoe, membros da cor e porteiros que estavam lá. Então, tomem os nomes, escrevam isso. Então, dentro de mim, eu estava a dizer que o que é que vai acontecer esta noite? E o tempo chegou. E se vou morrer, vou morrer. Eu vou dar tudo. E eu disse, estás doente? Eu gritei, mas dentro de mim, assim, havia medo. Levanta a sua mão. O Senhor vai te curar hoje. Eu não disse, eu vou te curar, não. Eu disse, o Senhor, quem iria curar a eles? Então, fecharam os olhos, orei. Eu não sabia como parar a oração, porque não sabia o que havia de acontecer. Mas no meio da oração, eu ouvi um grito. Estava alguém, uma senhora que trouxe alguém, uma criança que não tinha carne, mas não tinha osso, mas essa senhora trouxe. Então, no meio da oração, quando eu tinha metade de medo, metade de fé, mesmo assim milagre aconteceu. O Senhor criou osso naquela perna e antes do amém, o último amém, o menino tentou as muletas, começou a andar e a mãe ouviu e viu, começou a chorar, a saltitar, dançar. Eu abri um olho assim, olhei. O que está acontecendo aqui? Eu vi milagre. Eu disse, eu vi milagre. Eu vi o dia seguinte, todos lá. Onde está? O Senhor está te tocando agora. E o Senhor tocou mesmo assim. E a partir de meia fé e meio temor, então já agora tenho total fé. Eu passo isso para ti agora. O tempo já chegou. Diga, o meu tempo já chegou. Eis que vos dou o poder. A ti te dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, a força do seu inimigo, e nada vos fará dano algum. Nada vos fará dano algum em nome de Jesus. O ministério de poder e louvores através do Rei da Glória. Olha para 3 coisas lá. 1, o poder para recuperar através dos cidadãos cristãos. 2, o propósito de regozijar através dos cidadãos cristãos. E agora 3, o louvor de revelação para os cidadãos cristãos. Voltamos para 1, o poder para recuperar através dos cidadãos cristãos, através de ti e através de mim. Através de mim e através de ti. Se você crê,
você vai dizer que a glória de Deus, você verá a glória de Deus no seu ministério. Capítulo 10 de Lucas 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, com alegria, então a alegria vai encher o seu coração, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Os demônios fazem o quê? Me diga. São 70 pessoas. Nenhum falhou no meio dos 70. Nenhum falhou no meio dos 70. Você não será um falhado excepcional. Todos nós, até o diabo, até o demônio, até aquele que traz demônios, se sujeitará a ele, a ela, a mim, a ti, em nome de Jesus. Olha para 18, e disse-lhe, eu vi Satanás como raio cair do céu. Há capitães, há mestres que usam o seu poder e a sua posição quando nós saímos. 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada, diga, nada vos fará dano algum. Nada vos fará dano algum. Eu creio nisso. Eu aceito isso. Eu clamo, eu recebo isso. Assim seja em nome de Jesus. Número 2, o louvor e o regozijo dos cidadãos celestiais. Versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Os céus conhecem o seu nome. Os seus nomes estão escritos nos céus. Eu disse, os céus conhecem o seu nome. Os anjos conhecem o seu nome. Há um registro celestial. E você pergunta, está lá o meu nome escrito? Jesus Cristo diz, sim, o seu nome está escrito lá. Que alegria você vai ter? O nosso nome nos céus, o poder dos céus em nós, e saímos e nada vos fará dano algum, apenas acordamos e vemos que somos cidadãos dos céus. Os céus reconhecem-nos. Mesmo Satanás, Jesus conheço e Paulo conheço. Mas o seu nome qual é? Responda, qual é o seu nome? O Satanás conhece o seu nome. Sabe disso, que quando você levanta, ele vai se sujeitar. Com o nome de Jesus na sua boca, com a confidência da fé no seu coração, na sua vida, serão destruídos os demônios em nome de Jesus. Alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no livro escrito nos céus. E algumas vezes temos que ler, não apenas fazer sem ler. Lemos este livro, tudo bem, mas quando você encontra alguma coisa lá, vê alguma coisa que não está correta, então você tira. Então, alguns livros que as pessoas escreveram dizem: ninguém nasceu de novo antes que Jesus subisse aos céus.
fosse à cruz. Então, são religiosos que escreveram. Dizem que apenas houve novo nascimento quando ele esteve na cruz, quando ele disse, tudo está consumado. Todos aqueles que nasceram de novo naquela altura. Então, essa é a mentira do inimigo. Não me responda aí? Porque Jesus Cristo disse, estes 70, os seus nomes, ainda vivo ele, os seus nomes estão escritos nos céus. Como é que os seus nomes estavam escritos nos céus antes de nascer de novo? Estavam escritos porque nasceram de novo. Eu sou nascido de novo como eles. Eu tenho o nome de Jesus. Eu tenho o testemunho do Espírito Santo. Então serei vitorioso a partir de hoje em diante em nome de Jesus. Agora, número 3. O louvor da revelação para os cidadãos cristãos. O Senhor nos deu a revelação para nós como cidadãos. Então, em capítulo 10, versículo 21, diz, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e os fariseus pensavam que eram sábios. Os escribas, os saduceus pensavam que eram sábios. Mas o Pai escondeu estas coisas para os sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Revelou para as criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprove. Olha para 22. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. 23. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, volta para ti agora, está dizendo a ti agora, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, os ouvidos que ouvem, a mente que ouve, que você recebe. Bem-aventurados são os seus olhos, bem-aventurada é a sua mente, bem-aventurada é o seu entendimento. Versículo 24. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Não o ouviram. Um amém? Se eu ver o que os profetas do passado não viram, então tenho que fazer mais do que aquilo que fizeram os profetas do antigamente. Cristo está a me dizer, bem-aventurado é a sua vista, os seus ouvidos, porque tem o privilégio de saber, de ver, de ouvir, de entender o que os profetas do longo tempo não viram, não ouviram, aquilo que os reis não viram, não ouviram. A nossa fé tem que ser maior do que eles. Veremos coisas grandes, veremos coisas altas, veremos algo profundo na nossa vida. Então, iremos brilhar a nossa vida em nome de Jesus. Você tem que viver acima do seu privilégio até a provisão que Cristo ele preparou para ti. Agora, estas pessoas, Josué, Moisés, David, Caleb, e Samson, Elias, Eliseu, e Samuel, e Daniel,
Jeremias, Isaías, olha para onde estavam. Levanta-te agora e ultrapassa onde eles estavam. E faça mais grande do que ele. Levanta, levanta, faça isso. Bem-aventurados são os seus ouvidos. Bem-aventurado é a sua vida. Bem-aventurado é o seu ministério. Você ouviu, você viu e você crê. Você fará mais do que o que eles fizeram em nome de Jesus. Diga ao Senhor, abra a sua boca. Veja o que você vê. Olhe outra vez o que você viu. Creia naquilo que você foi dado. Apontou, escolheu os 70. Vimos um homem expulsando demônios no seu nome e o proibimos. Proibiram uma pessoa, mas o Senhor levantou 70 para além daquele que foi proibido. Louvado seja o Senhor, volta para si como parte daqueles 70, enviou os 12 fora e mas se não és parte dos 12, talvez has de voltar como os 70. Vitória está ao seu caminho. Receba aquilo que Ele te deu. Ore do que nunca. Prega do que nunca. Possua do que nunca. Coloque a sua vitória em frente de si. Oh, I'll be coming there too. Praise Him. Thank Him. He's the one that called you for a purpose, sending you forth to do what you've never done. Activate that faith. Believe that challenge. Accept. Believe. Go forth. They look like wolves. You look like a lamb. Walk by faith, not by sight. Go forth. Go forth. He gave you His name. He gave you the power. He gave you the message, the proclamation. You're not going up. You're not going through your own power, your own strength. You're going forward in the power and the strength and the name of the Lord. No fear of any enemy, no fear of any wolf, no fear of any intimidator. I can do what He sends me forth to do. Preach
the kingdom of God. Repent ye and believe the gospel. Preach it. In Jerusalem, preach it. In Judea, preach it. In Samaria, preach it. In the uttermost part of the earth, preach it. Preach it faithfully. Preach it fervently. Preach it with focus. Nothing diverting your attention. Preach it persuasively, confidently. Jesus came to the world to save sinners. Tell them, preach it passionately, powerfully, persuasively. Call them out of darkness into the light. And heal the sick that are therein. In the name of the Lord, cast out devils. Anywhere you confront them or they confront you, you have his name. You have his authority. You have the anointing. You have the unction. You'll have the same victory they had. The same triumph they had. Lord, even the devils are subject unto us through your name. And the Lord will say, I beheld Satan fall from heaven while you were on the evangelistic field. And behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, of your enemy, and nothing shall by any means hurt you. Believe it's for you in particular, and you're going to go forth and preach, not as usual, but you'll preach in an uncommon way, in an uncompromising way, courageous, confident, Christ-like. And you'll carry the joy of a successful minister, the joy
of a prevailing ministry. Go with power, not weakness. You go with this authorization. And you go with authority. And his name in your mouth will get sinners repenting. The sick recovering. The demonized delivered. Make this moment a turning point in your life, your ministry. Make this time a turning point in your ministration. Believe like you never believed. Minister in faith like you have never done. Courageously tread on those serpents and scorpions. Don't let anything, any personality coming from Satan tread on you, walk on you, and not allow the power of any enemy coming from whatever direction. Don't allow the power to prevail over you. Prevail. Overcome. No more fear. No more cowardice. No more trembling. No more fretting, worrying before the enemy, any enemy. Stand steadfast in the Lord. Victory is for you. Receive what he has given you. Manifest what he has ministered to you. Pray like never before. Preach like never before. Pursue like never before. There's victory ahead. Em nome de Jesus oramos. Diga, Senhor,
Eu tenho aquilo que o Senhor disse que eu teria. Diga, Senhor, eu posso fazer aquilo que o Senhor disse que eu iria fazer. Diga, Senhor, eu irei onde o Senhor disse que eu iria. Eu sei. Eu tenho poder. Eu tenho autoridade. Eu andarei por cima de serpentes e escorpiões. Eu andarei por cima da força do poder dos meus inimigos. Eu creio. Nada me fará dano algum. Se você crê, diga de novo isso. Se você crê, deixa que os seus te ouçam. Em nome de Jesus oramos. Levanta estas mãos, Pai, nos céus, te agradecemos pelos 70 que enviaste. E, Senhor, o Senhor está nos enviando todos os irmãos aqui, irmãs aqui, todos os missionários, os líderes, os obreiros, todo o grupo do pastor, todo o pastor local, em todos. Senhor, eu oro, como nunca, o seu poder possa descer a cada um em nome de Jesus. Senhor, conceda a cada um, como cidadão dos céus, lhes conceda a nova unção, o novo poder nas suas almas, no seu espírito, nos seus corações. E assim que forem, que vão com poder, pregando, terão frutos. As suas vidas darão fruto. As suas famílias darão frutos. A igreja local dará fruto, será frutífera em nome de Jesus. A partir da sede aqui, em todo o estado, em todas as nações, em toda a região, em toda a localidade, em todo lugar, o seu povo se levanta e levanta a sua palavra, haverá confissões em nome de Jesus. Haverá cura espetacular em nome de Jesus. Senhor, nós, todos irmãos e irmãs, totalmente livres de todas as forças das trevas, e dê em nome de Jesus vitória, triunfo, poder, performance, o cumprimento, alegria, vai nos seguirá a cada um em nome de Jesus. Confirma, Senhor, em toda a vida. Confirma na minha vida. Confirma na minha vida. Confirma na minha vida. Em nome de Jesus oramos.